Você também participa, acho que, da Liga de Empreendedorismo. Você fez outros, Isso. né? Sim, sim. Eu acho que é legal você colocar, porque quando chega na faculdade, não é somente o que você disse no começo, somente aquele curso. Para quem quer mais, para quem quer ir além, Sim, exato. tem diversas outras ligas, agremiações, projetos, Sim, né? sim. Então, no caso, em várias faculdades tem isso, não é só porque eu estou em federal que Sim. tem isso, tem várias particulares, assim, acho que praticamente todas as faculdades têm grupos de extensão, né, que fala. E ali na UFVC eu participei primeiro da empresa júnior e depois, quando eu estava empreendendo, estava ajudando outros jovens ali, eu acabei tendo contato com o pessoal do INSPER, de uma faculdade bem grande aqui de São Paulo, e um amigo meu, ele me falou, tipo, pega essa sua ideia, tenta falar com a Liga de Empreendedorismo, vai que você consegue um investimento para conseguir escalar, chegar a resultados muito maiores. Aí eu ouvindo tudo isso, eu fiquei, nossa, não entendi nada que esse cara tá falando. Aí eu falei, não, deixa eu pesquisar um pouco mais atrás. Aí eu vi que existiam ligas de empreendedorismo, e da mesma forma que existem ligas de empreendedorismo, existem ligas de mercado financeiro, liga de consultoria, existem várias ligas. Eu sei que tem ligas médicas também, para quem cursa medicina e tudo mais. E aí, pensando nisso, já que não tinha uma dessas ligas na minha faculdade, por que não fundar uma? Por que eu não ser o pioneiro? E aí, enfim, depois de bater a cabeça bastante, enfrentar muito processo burocrático ali na Federal, mas consegui, fundamos a liga. E esse foi um dos outros projetos que eu participei ali. E aí, como você comentou, acho que é muito legal pensar que na faculdade a gente não tá lá só para fazer o curso. A faculdade vai muito além disso, sabe? Porque a faculdade hoje, ela não prepara exatamente o universitário para o mercado de trabalho, ela não te prepara para conseguir um emprego depois, mas ela te abre tantas portas que, assim, se você conseguir aproveitar da maneira certa, com certeza você vai conseguir ter um futuro muito bom, sabe? Conseguir ingressar numa carreira. E aí eu acabei voltando ali, eu acabei fundando a Liga de Empreendedorismo. Atualmente estou como conselheiro apenas, saí do cargo de presidente e tudo mais. Mas foi isso, essa experiência. Além disso, eu também participo do grupo da equipe de atletismo da faculdade. Eu participo de corridas, mas não sei o quanto que é relevante falar Como que você consegue conciliar tudo isso? Porque assim, eu fico pensando, né? Eu acho que os alunos acabam pensando aqui nos alunos do ensino médio. Meu Deus, eu preciso trabalhar, preciso fazer uma faculdade, mas alguns não podem só fazer a faculdade. Alguns têm que conciliar com o trabalho. Então, trabalhar, estudar, e aí participar de uma liga esportiva, participar dessas outras ligas, ser um atleta universitário. Uhum. Bom, acho que minha resposta de bate-pronto é que você não consegue, pra ser bem sincero. Em algum momento, alguma peteca vai cair, algum pratinho vai acabar caindo, e o ponto é como você consegue priorizar e manejar tudo isso para que você consiga lidar com todas as situações. Então, assim, num cenário onde a pessoa precise de fato trabalhar, aí eu vou falar que é um pouco mais complicado, porque assim, o trabalho, querendo ou não, tem que ser uma prioridade, você tem que tomar um certo cuidado, que querendo ou não, você pode ser demitido, né? Mas no caso, na faculdade, você não precisa ter 100% de presença. Calma, eu não tô falando pra você não ir nas aulas, tá? Mas muitas vezes eu tive que deixar de ir pra algumas aulas para conseguir fazer algumas outras atividades, ou até mesmo eu vou dar o exemplo da Liga. Quando eu estava fundando a Liga, teve muitas vezes que eu tive que ter conversas com reitores, eu tive que ter conversas com muita gente e que assim, as agendas não se conciliavam. E a Liga, querendo ou não, se eu deixasse de fazer alguma coisa com a Liga, nada ia morrer, nada ia acontecer, eu podia só adiar um pouco. Então acho que vai muito de ver as prioridades e não ter medo de assumir um pouco mais de responsabilidade. Eu acho que nesse período aí que a gente está no começo da carreira, no começo da trajetória ali, não tem problema, assim, acabar pegando mais responsabilidade, contanto que você consiga lidar com tudo isso, né? Vou só tomar cuidado aqui, porque vai que a pessoa sai aceitando tudo que é tipo de oportunidade. Mas só queria falar que, assim, no caso, quem tá no começo, é legal você tomar a iniciativa para participar de muitas coisas. E por mais que isso possa ser um erro, tem alguns erros que é legal a gente cometer. Então, vou dar um exemplo, quando eu trabalhei em consultoria. Eu sinto que eu não me vejo trabalhando em consultoria nunca mais. E na época eu até olhava com os olhos e falei, pô, será que é pra mim mesmo? Tudo mais, não tenho tanta certeza. E foi um erro que foi muito bom ter cometido. Porque agora eu sei que eu não quero fazer isso. E acho que no momento que tá no começo ali, acho que é legal, tipo, tomar mais responsabilidade. Muitas vezes você realmente não vai dar conta, mas só manter a calma, tentar priorizar, ver quais petecas dá pra deixar cair, que, assim, como um todo, no final sempre dá certo, sabe? Sempre acaba valendo a pena. Eu acho que não falaria erro. Eu acho que se permitir a várias experiências. Exato. A várias oportunidades. Eu acho que você se permitiu a várias oportunidades. Abrir esse leque, né? Para poder falar... Ter a certeza, como você teve lá atrás, que você não queria um técnico de eletrônica, mas você só saberia disso vivenciando. Então, acho que é isso que é importante.